Então, gente, bem-vindos novamente, né? É, Esse espaço aqui é para a gente estar trazendo mais perto dos estudantes o debate sobre a nota mínima. Para estar começando, eu vou chamar o Rodrigo Matos, que é atualmente representante discente do CEP, vai ajudar a gente aí contextualizando um pouco sobre essa discussão, sobre o que é essa proposta. Então, bem-vindo, Rodrigo, pode ficar à vontade. Boa tarde a todas e todos. Vocês me escutam bem? Perfeito. Como a Thaís falou, como representação discente no CTG e no CEP, essa discussão, no momento, ela foi apresentada pelo CTG, mas, como uma dinâmica de construção da proposta que vai ser encaminhada para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, eu vou me ater, eu acho, Thaís, eu queria propor, na verdade, se ninguém se opor, que o Matheus ele começasse a fala, a apresentação, porque ele, como foi representação discente, tanto no CTG e quanto no CEP, quando essas discussões começaram, eu acho que o Matheus é uma pessoa mais indicada do que eu a fazer o relato, e dar uma contextualizada do histórico dessa proposta. Aí eu só queria, ver se o Matheus se importa de fazer esse início, esse histórico que ele viveu melhor, mais proximamente do que eu, esse momento, e aí depois eu entro para o momento, para discutir o momento atual da proposta. Pode ser? Pode, como preferir. Por mim, tranquilo. Então, posso ir? Então, beleza. Então, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Matheus, eu sou egresso do curso de Ciências Biológicas, né? Terminei a graduação em 2019, né? Começo de 2020. E eu, fui representante discente em alguns órgãos e eu estava lá no CEP quando essa discussão começou, né? Pela primeira vez na UFV. E como que isso aconteceu? De um dia para o outro, né, então, em 2017, eu até achei aqui um, um texto que eu fiz resgatando esse histórico, depois eu posso compartilhar, mas enfim, em 2017, em novembro, a SOC, né, Secretaria de Órgãos Colegiados, mandou um e-mail convocando a gente para uma reunião do CEP no dia seguinte, com menos de 24 horas de antecedência, para deliberar sobre a nota mínima. Então, não teve nenhum tempo para a gente se preparar, né? Foi assim uma pauta bomba mesmo. E pela página dos representantes discentes, eu tentei fazer algumas postagens, divulgar o assunto, mas assim, né, muito pouco tempo hábil. E aí teve a discussão, né? Teve a reunião do CEP e aí foi aprovada a nota mínima numa primeira reunião. Né? A gente tentou protelar a decisão, mas a administração do FV disse que não era possível, que aquele dia era o prazo máximo que o MEC tinha estabelecido para decidir isso e enviar a informação, e aí simplesmente a gente não teve esse tempo. Mas, acho que assim, em parte graças às redes sociais, mas assim, muita mobilização dos estudantes, dos servidores, dos sindicatos, teve muita pressão. E aí a estratégia que a gente encontrou foi, o CEP decidiu, mas o Consul está acima do CEP. Então a gente recorreu ao Consul, entramos em contato com os representantes discentes e professores que estavam no Consul, e assim, muita coisa mesmo para o Consul revogar essa nota mínima. E aí o Consul, lá em 2017, decidiu o quê? A gente não pode deliberar sobre ensino, né? Porque nota mínima é uma questão de ensino. Então ele mandou de volta para o CEP rediscutir essa questão, e aí, graças a toda essa mobilização e apoio de vários professores e vários órgãos, foi possível revogar a nota mínima em 2017, né? E assim, eu acho que a moral da história é, quanto antes a gente conseguir estudar e decidir e se posicionar, melhor. E aí, em 2018, né, essa pauta volta de novo. Em 2017, né, foi revogada principalmente por esse argumento de que não teve tempo para discutir e pensar sobre. Mas aí chega em 2018, e aí os estudantes já sabiam que essa pauta ia acontecer e teve, assim, bastante atraso na discussão e na deliberação sobre o tema.
né? Até no meu relato histórico, eu poderia compartilhar a tela, mas acho que não é necessário, depois eu compartilho o link, quem quiser ler, fica à vontade. Mas, assim, em outubro já tinha algumas postagens na página dos representantes discentes falando que ia ter discussão de nota mínima. No COE, de vez em quando aparecia a pauta de nota mínima, mas isso era deixado de lado. Até que chegou a reunião do CEP e o CEP começou a decidir por ter nota mínima. Só que quando chega no CEP, né, é muito difícil desfazer qualquer coisa. CEP é a última instância que bate o martelo e é o que está valendo. O que aconteceu em 2017, revogar a decisão do CEP, foi muito fora da curva, muito incomum, e foi possível lá em 2017, mas em 2018 não ia ser possível. Até porque o FV mudou um pouco a organização, o Consul não estava mais acima do CEP. Mas aí o que aconteceu? O CEP optou por ter nota mínima, e os estudantes não foram capazes, não conseguiram de fato se organizar para impor a opinião e a nossa decisão e a nossa visão e fazer esse debate que a gente está fazendo, né, esse ano com tanta antecedência. E aí foi basicamente assim, esse é um pouco do relato histórico de 2017 e 2018. E aí o 2018 decidiu para 2019 que ia ter nota mínima sim, né? E aí, assim, acho que alguns detalhes importantes. 2018 foram 3 sessões da reunião do CEP que decidiu nota mínima. As sessões foram interrompidas porque uma parcela dos estudantes entraram na reunião e pediram a continuidade da discussão. E assim, a minha interpretação dessa ocasião foi que não funcionou, porque o CEP é um local de discussão e de debate e que é importante conversar e negociar com os vários entes que estão ali envolvidos para tentar, né, a gente mostrar a nossa voz, e mesmo que a gente tenha 1 voto ou 4 votos lá dentro, a nossa voz é capaz de convencer os professores e os outros conselheiros, desde que a gente consiga falar e dialogar e expor a nossa visão. Né? Eu acho que existem momentos na política que é preciso ter outras formas de pressão, são muito importantes, mas em conselhos deliberativos, muitas vezes, é o argumento e a conversa que é o que faz sentido. É minha visão, claro. E aí, por isso que eu acho que é muito bom. Hoje, em 2021, a gente está discutindo isso com bastante antecedência, mas acho que agora eu vou passar para o Rodrigo, né? Acho que ele pode continuar um pouco a história, mas qualquer coisa, né, entrar um pouco mais na questão moral e do que técnica, do que deveria ser, eu volto a falar um pouquinho mais. Então, pessoal, aí retomando um pouco esse histórico que o Matheus já começou, em 2019 a proposta retorna para o CEP, vinda do CTG mais uma vez. O CTG ele acaba sendo como um conselho que elabora a proposta e pensa e reflete, né, as possibilidades. No ano de 2000, se eu não me engano, já é 2018, mas em 2019, o CTG ele propôs pontos de corte diferentes para cada curso que queria. Primeira coisa, os cursos tiveram a autonomia de poder escolher se adotariam, né, uma nota de corte ou não. E os cursos que deliberaram pela nota de corte propuseram essa nota de corte. A grande questão no debate foi uma reunião bem longa, acho que foram umas 2 horas só debatendo exclusivamente essa questão de ponto de corte, e que mobilizou muito o debate naquele momento, 2019, Thaís está aqui presente, não me deixa mentir, né, nesse relato, era, primeiro, uma divisão clara que nós tínhamos entre os 4 centros, vamos dizer assim, no campus Viçosa, tá? Pensando, de certa forma, o campo e Viçosa. Nós tínhamos 2 centros favoráveis e 2 centros contrários à nota mínima, mostrando como que o debate estava já dividindo posições. E também, observando as notas mínimas via edital, a proposta do edital do SISU, foi possível observar, por exemplo, eu não lembro qual curso que era em específico, mas tenho certeza que era uma das engenharias, que nós ofertamos no campus Viçosa e num dos outros 2 campos, que no momento eu esqueci qual dos 2, então eu prefiro não citar para não cometer um ato falho. Contudo, era o mesmo curso, só que em campos diferentes, sendo que no campo
no campus Viçosa, a nota de entrada, né, o ponto de corte seria 600, e no outro campo 450. É muito discrepante, pensando que a mesma instituição não são... Obrigado, Luiz. Eu não tenho certeza se foi a civil, mas eu lembro que era uma das engenharias. Assim, é a mesma instituição, porque essa diferenciação entre campos, né, foi uma coisa que mobilizou muito debate. A representação discente atuou de forma muito intensa, tanto, né, nos debates da reunião quanto nas conversas antes, e conseguimos com que a proposta fosse negada. O edital SISU passou, mas sem ponto de corte, e, né, com a promessa, de certa forma, com a reivindicação do Conselho, de que no ano seguinte, 2020, a discussão fosse amplamente feita pela comunidade acadêmica, né, para que quando chegássemos novamente no próximo edital SISU, nós tivéssemos um debate melhor fundamentado e mais elaborado sobre a nota mínima. 2020 tivemos a pandemia, como, né, todos aqui bem sabem, e agora, né, no edital de 2020 do SISU não foi feita essa discussão, não era momento para isso, né, dada tudo que aconteceu. Agora, o CTG, né, cumprindo, de certa forma, a exigência de deliberação do CEP, se coloca de novo nessa discussão, e, como eu falei no último COE, há umas 2 semanas atrás, como último item de pauta, já ali próximo da 4ª hora de reunião do CTG, a PRE, por meio, né, do professor João, que é o pró-reitor, ele fez uma apresentação sobre, né, apresentou o debate da nota de corte e apresentou para todos os coordenadores presentes um gráfico de dispersão, em que no gráfico nós temos basicamente a nota de entrada, né, num eixo, e nesse eixo, e no outro, no X e no Y, você tem ali os CRs e a observação sobre a evasão. Ao analisar e observar o coeficiente e, né, as entradas via Enem, fica muito claro para qualquer um que observa e analisa detidamente que a nossa entrada na instituição, né, de todos os alunos, de forma geral e restrita, oscila na faixa dos 550 pontos até os 700, 750 pontos, fica nessa margem. E como é a maior a nossa entrada se dá nesse enquadramento, ali também está o maior número de formaturas, né, de formandos, o maior número de pessoas que evadiram, o maior número de pessoas que estão retidas por algum motivo, né, ou seja, já poderiam ter formado e não formaram, ou não estão seguindo ali, né, o tempo, ou já passaram do tempo de formação, né, isso seriam os que estão retidos. E a grande observação e o ponto que, né, comentado pelo professor João foi que a UFV, em todos os anos que ela teve um edital próprio, né, isso até 2010, né, que em 2010 a UFV passa a se utilizar do SISU, até 2010 a universidade fazia o seu próprio edital, fazia o seu próprio vestibular, e para os alunos terem a possibilidade de entrar na instituição, eles tinham que cumprir, né, que ter um aproveitamento de 30%. E fazendo o cálculo, né, arredondando e tudo mais ali, com o Enem, esses 30% de aproveitamento seria uma nota em torno de 450. Então, o 450 acaba sendo um ponto de corte que a gente pode até pegar como referencial. Vai ser utilizado? Vai ser a métrica que a instituição vai usar? Não sei. Isso vai ser discutido via CTG ainda, então eu acho o número do 450 um número que nos permite olhar, né, o ponto de corte, mas ele não é uma camisa de força nesse momento em que as coisas estão no debate. Então, com essas informações sobre a evasão, o professor João apresentou um gráfico dos alunos de 2014 a 2017, salvo engano, 2013 a 2017, né, fazendo um quadro dos alunos que efetivamente já deveriam ter formado, e mostrou, né, a evasão, os formados, os retidos, e também né, pediu que nós olhássemos e prestássemos mais atenção na faixa, né, dos alunos entre 300, que é o mínimo que se tira no Enem, o 300 é um zero, a título de informação, né, entre o 300 e o 450. Mais próximo, obviamente, do 450, nós temos alunos que entraram na instituição,
não tem como dizer qual curso ou qual camp, tá? Ou se é, qual modalidade, se é cotista ou não, mas nós temos ali um universo de alunos, algo em torno de 200, né, nesses anos que o professor João apresentou, algo em torno de 200 na faixa, né, até 450 pontos, que a grande maioria, infelizmente, acabou por evadir. Tinham um ou dois que estavam retidos e, salvo engano, só tinha um aluno que conseguiu formar, né, entrando na instituição a partir dos 400, né, até 450 pontos. Então, né, nesse sentido, a grande maioria dos coordenadores preferiu não se posicionar naquele momento, preferiu refletir e levar para suas, né, para os seus cursos e departamentos essa discussão. Então, a PRE liberou para as coordenações o acesso a esse gráfico de dispersão né, nessas 2 últimas semanas essa discussão ela tem ocorrido, até onde eu sei, né, nos cursos e departamentos, para que cada curso e departamento se posicione, reflita, né, se vai adotar a nota mínima ou não, e também pensar, basicamente, caso queira a nota mínima, qual seria o ponto de corte. Não consigo responder no momento, mas uma percepção que eu tive, né, que aí eu procurei pedir até uma reunião com o professor João para poder analisar esse gráfico, porque esse gráfico de dispersão ele só foi autorizado para as coordenações. Para mim, como representação no CTG, tinha algumas barreiras devido ao fato de eu ser estudante e de que se a pessoa souber mexer e tiver os devidos acessos ao SAPs, coisa que eu não tenho, ela consegue identificar nominalmente cada aluno. Então, por questões de privacidade, né, e nesse ponto a UFV tem toda a razão, né, só as coordenações tiveram acesso, eu não consegui. Então, eu solicitei ao professor João uma reunião para que eu pudesse analisar, e nessa reunião a gente, né, tentou conversar ali. Então, uma coisa que possa ser uma percepção minha, mas algo que também acho que vale a pena para o nosso debate a gente refletir, é que talvez a instituição como um todo adote, né, caso o CEP aprove, fique claro isso, que a proposta que vai subir do CTG seja uma proposta geral e global. Todos os cursos vão ter uma nota mínima, ou todos os cursos que quiserem, e essa nota mínima vai ser única para todos os cursos. Mas aí eu acho que vale a pena o debate e a reflexão. Mas, em resumo, é isso. Está sendo construída uma proposta que vai ser debatida na próxima terça-feira no CTG, dia 31, a reunião já foi convocada, e nós estamos nesse momento em que, de certa forma, todas as coordenações, de alguma forma, já se posicionaram, e na próxima quarta-feira, né, a proposta vai ser minimamente montada para o envio posterior no CEP, que deve ser daqui a umas 2 ou 3 semanas. Em resumo, é isso. Acho que, né, abrir para o debate é mais útil do que eu ficar falando. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Matheus, pelas contribuições de vocês. Saudar aí todos os representantes do CEP, em nome de vocês. Gabriel, que está aqui também, o Diego, a gente sabe quanto que ser representante no CEP, eu já fui também por um tempo. É uma responsabilidade, enfim, tem sido um maravilhoso trabalho que vocês têm realizado. Pessoal, como eu já falei, a gente tinha alguns convidados para estar tratando de alguns aspectos mais jurídicos sobre a nota mínima, mas não foi possível eles estarem presentes, né? Então, antes da gente passar para frente, eu vou tentar eu mesma fazer algum acréscimo sobre esse ponto. Claro que jamais com a mesma propriedade, mas talvez ajude aí a gente a somar no nosso debate. E aí, lembrando, né, que quem quiser ir colocar suas colocações, suas falas, suas perguntas, pode se inscrever também pelo formulário que está no chat. Só vou ver se eu consigo apresentar aqui. Foi. Tá aparecendo aí, gente? Tá. Isso aqui só para... Show. Só para ajudar a gente a ilustrar um pouquinho, né? Esse aqui é o artigo 205 da Constituição, né? Lá no título 8,
né, como está na letra, educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E aí a gente destaca essa parte aqui, dever do Estado. Com isso, eu quero fazer o link com o papel da UFV, né? A UFV, como, né, uma fundação, como uma universidade, né, federal, ela tem esse papel, né, de estar promovendo a educação e traz isso como um dever dela enquanto, né, fundação do direito público e também como direito dos estudantes, daqueles, né, que têm esse acesso. E aí, quando a gente faz esse link, que eu queria estar destacando aqui para a gente somar no nosso debate, é que a educação, inclusive nos níveis superiores, ela constitucionalmente se apresenta para a gente como um direito, né? Como um direito fundamental. E quando a gente tem essa discussão, né, sobre a nota mínima, é importante a gente pensar que o papel da UFV, né, como uma fundação, ou seja, como um órgão do direito público administrativo, né, que foi criado para concretizar, né, esse direito de acesso à educação, é justamente possibilitar que esse acesso ele seja levado da melhor forma e da maneira mais ampla possível. Então, quando a gente começa esse debate da nota mínima, para mim, pessoalmente, é importante a gente começar com isso em mente, né? O Enem, ele se apresenta ali como um critério de seleção, né? E isso já, enfim, é um outro debate, mas é importante pensar que jamais, né, o Enem e o SISU, eles devem se propor a serem excludentes, e a UFV, né, enquanto essa instituição, ela também não pode ter esse papel de barrar o acesso. E aí, né, quando os meninos trazem para a gente esse debate desse argumento que é levantado agora sobre a permanência, né, sobre a evasão, para mim, pessoalmente, também é um outro tópico muito importante, porque lembra, por exemplo, muitos debates que eram realizados sobre as cotas, né, as cotas raciais e de escola pública, quando da sua implementação, e a gente, né, ouvia muito debates sobre o reflexo que isso teria uma evasão, né, e posteriormente, né, várias pesquisas, inclusive a pesquisa do Fonaprace, né, que é feita para coletar dados, né, especificamente, né, não só sobre os alunos cotistas, mas também os alunos em vulnerabilidade, né, provou que isso não se aplicava, né, que pelo contrário, né, os resultados tendiam a melhorar. Então, lembra muito essa discussão e que para mim é um ponto também importante da gente estar destacando, né, o quanto que essas discussões são parecidas e o quanto que isso deve ser levantado também, não só pela gente aqui, né, nas nossas contribuições sobre o assunto, nas nossas discussões, né, mas também, né, nos conselhos representativos. E aí, vou estar abrindo para a gente, né, tá levando essa discussão. A ideia aqui mesmo é a gente estar escutando, né, os estudantes, estar escutando as opiniões de vocês e, posteriormente, né, tá acrescentando isso, tá pesando isso também na produção, né, de uma nota técnica, de um documento, né, que vai ser levado ao conselho estudantil e para que a gente possa estar elaborando um parecer, né, dos estudantes sobre a nota mínima, né, e sobre os impactos que isso teria. Então, já vou estar chamando aqui, e aí lembrando, gente, quem quiser fazer contribuições, pode estar colocando também pelo formulário. O primeiro inscrito é o Lucas Moreira. Boa tarde, pessoal. Enfim, queria comentar sobre isso. Eu peguei essa notícia tão um pouco de surpresa, não estava muito
alerta sobre essas coisas recentemente, e eu acredito que, se olhar pelo contexto que a gente está vivendo, não tem hora pior para se discutir sobre isso. Enfim, eu não sou um grande entendedor do assunto, mas a gente vê que está tendo, público e notório que está tendo uma má gestão na saúde, enfim, por tudo isso que a gente está vendo, mas também tem uma má gestão na educação. E isso, né, vários especialistas já apontam que vai gerar prejuízos para daqui 4, 5 anos. Então é um momento muito delicado, eu acho, para discutir isso, que é uma atitude que eu acho que vai segregar ainda mais, e deixar de fora os estudantes de escola pública, principalmente, que é, né, o setor público, a escola pública está sofrendo mais nessa pandemia. Então, eu acho que se o problema da UFV é discutir a questão da retenção, eu acho que o certo seria também colocar outras opções de controlar essa evasão dos alunos de outras maneiras, né, que não seja a nota mínima. Então, não tem nada que a UFV poderia fazer, poderia construir, desenvolver, que acabasse um pouco essa evasão dos alunos, que não seja aplicar uma nota que serve justamente mais para construir ainda mais barreiras entre a universidade e os estudantes, principalmente os estudantes de escola pública. Então, eu acho que seria fundamental trazer outras propostas para controlar essa retenção. Enfim, eu acho que é muito pouco, uma atitude tão um pouco desesperada querer aprovar só uma dessas opções, sendo que poderia ter outras. Acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigada, Lucas. Ok. A gente tem. Eu posso Oi? responder a pergunta da Érica no chat? Pode, eu não vi, confesso. A Érica perguntou: essa nota mínima seria a nota de corte no SISU? Eu acho que realmente não ficou muito bem explicado. O que é essa nota mínima? A ideia é que no Enem o estudante, né, faz 4 provas objetivas, que a nota varia de 300 a 900 mais ou menos, a redação de 0 a 1000. Você faz a média, você tem a nota final dele no Enem. E aí, cada universidade pode instituir um valor mínimo dessa média, que o estudante só tem permissão de tentar entrar na universidade acima desse valor. Então, por exemplo, se a UFV instituir nota mínima de 500, quer dizer que estudantes que tirarem menos de 500 não tem permissão de se inscrever. O SISU não tem o botão para ela se inscrever no curso da UFV. E mesmo se, por exemplo, tem uma vaga reservada, tem 10 vagas para a cota L5 no curso tal, né, uma cota específica. Se não tiver 10 estudantes dessa cota inscritos acima da nota mínima, se só tiver 8, quer dizer que essas 2 outras vagas sobrando vão para outra modalidade de cota ou vão para ampla concorrência. A Erika pergunta: se um curso tiver 20 vagas, mas só 3 pessoas conseguem passar dessa nota mínima, ficaria só com 3 alunos. O que normalmente acontece é que você tem muito mais inscritos na ampla concorrência, né, que são as pessoas que não vieram de escola pública, não são cotistas. E aí, normalmente, as vagas que sobram vão para ampla concorrência. Então, essa nota mínima acaba fazendo com que, geralmente, os cotistas não consigam entrar e entrem mais pessoas da ampla concorrência. Teoricamente, se não completar as vagas, então o curso tem 20 vagas e só tem 3 pessoas acima da nota mínima, isso é um problema, porque quer dizer que tem vaga sobrando. Mas isso é raro, não é a situação do FV em geral. Na UFV, na prática, o que aconteceria é que entra menos cotistas e essas vagas vão para ampla concorrência. E assim, o que é mais cruel, na minha opinião, é que a pessoa não consegue nem se inscrever. A UFV não sabe nem que essa pessoa existe se ela não tiver alcançado a nota mínima. Desculpa interromper um pouquinho, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho a questão. Perfeito, Matheus. Muito obrigada. E assim, como você disse, é uma situação muito preocupante. A Nicole tinha feito inscrição aqui, vou chamar ela
Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês me escutam direitinho? Então, tem dois aspectos que eu gostaria de pontuar, assim, no debate dessa discussão. O primeiro é o ensino público atual que a gente tem, principalmente, assim, das escolas públicas, né? O acesso à educação na pandemia ficou muito mais difícil. Os alunos que não têm acesso à tecnologia, eles estudam através de PETs, que a gente sabe que não dá toda uma base para uma prova como o Enem, que só mede mesmo se a pessoa sabe fazer uma prova ou não. Não deveria ser visto como esse parâmetro de inteligência da maneira que ele é visto. E para os estudantes de escola pública, ficou ainda mais difícil conseguir isso, sabe? E é para eles que a universidade deveria estar pertencendo nesse momento. A taxa de evasão das escolas públicas cresceu muito durante a pandemia. É super preocupante, sabe? E o outro aspecto que eu gostaria de trazer também é que eles relacionam essa taxa de evasão dos estudantes com a nota de ingresso. Mas a gente sabe também que não é só pela relação de conhecimento prévio que os alunos desistem dos cursos. Tem outros fatores também, tem estudantes que tentam começar a estudar, mas não conseguem, porque não conseguem se manter apenas com os estudos, precisa de trabalhar também, acaba que não dá conta de fazer tudo, sabe? Nos cursos de exatas, eu sou do curso de física, né? A gente tem uma taxa de evasão muito alta. Até que teve uma diminuição nos últimos anos. Tem, por exemplo, depois que o meu centro acadêmico surgiu, a taxa de evasão caiu bastante, porque os estudantes conseguiram ver e ter um apoio um dos outros. Mas colocar uma nota de corte não vai diminuir a taxa de evasão. Não é disso que a gente precisa de outras medidas que vão facilitar a nossa aprendizagem, sabe? A gente chega no curso direto para fazer cálculo, eu passei por isso, eu não tive uma base muito boa de matemática, eu passei muito perrengue para dar conta de aprender, sabe? E não é uma nota de corte que iria definir e facilitar a minha aprendizagem, não, seriam outras ações, como ações ensinando o pré-cálculo mesmo, a matemática básica, é isso que deveria estar sendo levantado, sabe? Essa discussão. E eu gostei muito, teve alguém que falou que a gente já está passando por tanta coisa nesse momento, sabe? Esse é o pior momento possível para se trazer uma discussão de nota mínima. Ai, é isso mesmo que eu queria falar. Obrigada, gente. Perfeita, Nick. Eu acho que o que você trouxe sobre a situação das exatas, assim, ilustra muito bem. Eu acho que se a preocupação da instituição é a evasão, né, com certeza não é com nota mínima que a gente vai estar tratando desse assunto. Vou chamar o Gabriel Suzy, do CA da Administração, para o nosso próximo inscrito. Obrigado, Thaís. Acho que a Nicole ela trouxe na fala dela diversos elementos que eu ia trazer, né, que é muito preocupante, né, essa postura que a UFV tem diante de problemas complexos, né, e diante de problemas complexos, ela prefere se isentar e falar que não é problema dela do que de fato solucionar. E aí, assim, se há essas complexidades que envolvem um estudante que precisa se manter dentro da instituição, né, a gente vai lidar com isso, a gente não vai falar que o estudante que precisa se manter não pode estar lá. Então, é muito problemático, e assim, eu tenho menos vivência que vocês no movimento estudantil, mas eu pude notar bem nitidamente esse perfil no João Carlos, pró-reitor de ensino. E como que eu pude notar isso, né? Quando ele foi votado não oferecimento de vagas ociosas, agora na pandemia, foi algo que deu para perceber isso também, e também aquela confirmação de manutenção de vínculo, que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma medida mitigadora para não virar uma política de desligamento em massa, né? Mas que, basicamente, a ideia era, tipo assim, aproveitar a pandemia e passar boiada, que é o termo, né, que está sendo usado aí, e desligar a galera mesmo. Então, acho que a gente tem que agir para impedir que isso aconteça, sabe? A gente tem que lembrar, né, o que a Thaís falou também, do dever que a UFV tem para com a sociedade,
E eu acho que, tipo assim, o efeito que foi colocado aí é talvez uma inversão do perfil de estudantes da UFV, mas eu acho que é pior que isso ainda. Eu acho que talvez seja até, tipo assim, uma diminuição de número de estudantes mesmo, sabe? Passou KTA, e não é nem que vai entrar mais gente de escola particular, não vai entrar também, mas acho que vai diminuir o número de estudantes consideravelmente. Mas, enfim, depois dessa leitura assim, de conjuntura, tem algumas dúvidas que ficaram na minha cabeça. Concordo, né, com tudo que foi dito aqui, muito também no sentido de, tipo assim, pensar coisas para amenizar essas complexidades e não negar ela. Mas o Rodrigo mencionou um gráfico de dispersão, né, que vai estar relacionando ali a nota, o CRA, né, no caso, com a nota que a pessoa entrou. E aí esse é o que sustenta o incômodo, e aí o Rodrigo está me ouvindo, se eu estiver errado, Rodrigo, quando eu acabar minha fala, você me corrige, mas o incômodo é esse, que eles acham que, a partir de uma certa nota, o estudante ele vai ser muito oneroso para a universidade, é isso que eles falam, né? E aí eles usam para sustentar isso esse gráfico de dispersão. E aí, assim, esse gráfico de dispersão, ele é tipo, é um gráfico de variância estatística em torno de uma média. Tipo assim, como é que é esse gráfico? Assim, eu sei que você não teve acesso a ele para mostrar para nós, mas você tentar explicar um pouco melhor. Porque o que eu acho, cara? Eu acho que esse argumento é totalmente falacioso. É totalmente falacioso. Eu acho que se você quiser estudar relação entre variáveis assim, com o João Carlos, principalmente, que tem acesso a todos os dados, ele podia muito bem fazer uma regressão linear, que vai realmente mostrar ali como que funciona. E eu tive uma experiência breve no curso de administração, na disciplina de métodos quantitativos em análise em administração e ciências contábeis, que eu fiz uma pesquisa relacionando alguns fatores, algumas variáveis ao CRA. E uma dessas variáveis era a nota de entrada. Outra dessas variáveis era qual foi a cota que o cara entrou. Outra dessa variável era a renda. E eu peguei esse montão de variáveis e fiz uma regressão linear múltipla. E sabe qual que foi a conclusão? E a gente conseguiu atingir um nível de confiabilidade de 95%. A conclusão foi que não tinha uma relação forte entre isso, entendeu? Não era uma relação estatística que você pode confiar, mas tinha sim uma relação com a renda. Que estudantes de alta renda tinham notas piores. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar muito, não totalmente, sim, a gente tem que focar diversas partes, mas nesse gráfico de dispersão. E até, tipo assim, talvez ter um indicativo, às vezes, de um estudo que a gente possa realizar também para ter uma contra-argumentação. E é isso, assim, que eu penso. Eu acho que o João Carlos, ele pode fantasiar os argumentativas dele com o que é melhor para a instituição, mas não é isso. Não é isso. E aí, Rodrigo, se você puder me esclarecer como é esse gráfico de dispersão que eles apontaram, qual que é a teoria, assim, mais ou menos por trás, o que está no eixo das abscissas, no outro eixo, enfim. Só para eu ter uma ideia melhor mesmo, conseguir visualizar. Gabriel, vamos lá. Aí eu já peço desculpas, sou da história, tá? Então, assim, esses termos muito técnicos aí de abscissa eu não entendo. Mas vamos lá, só para você entender. Não, é um gráfico básico em que, na linha horizontal, você tem a nota de todos os alunos, de 300 a 950, a 1.000, né? Vamos botar assim. Claro que não dá, porque o Enem, né, a gente, na média, você não consegue 1.000. E na vertical você tem o CRA, de 0 a 100. E ali eles concentraram, basicamente, todos os alunos que entraram, né, eles, no banco de dados. Eles colocaram todos os alunos que entraram na última década, de 2010, né, até o presente momento, que é o momento, né, pelo SISU. E nisso, cada estudante é um ponto. Basicamente, então, quando você olha o gráfico, né, entre o 550 entre o 500 e o 750, você vê um gráfico bem cheio, com múltiplos pontos. Isso eu estou falando no gráfico geral, tá? Toda a universidade. Porque nesse gráfico você consegue colocar, você pode selecionar campus, você pode selecionar curso, você pode selecionar um período. Então, assim, é um gráfico bem robusto, contudo, ele só analisa duas variáveis: a nota de entrada, a nota de ingresso desse estudante via Enem, né, via SISU no caso, e
o coeficiente de rendimento acumulado que ele amealhou no tempo em que ele esteve, né, na instituição. Né? Se ele foi evasão, ele é identificado como um ponto vermelho. Se ele conseguiu, se esse estudante, né, ou essa estudante concluiu, ele é identificado como um ponto azul. Se o aluno está em retenção, né, ou seja, está na instituição, mas poderia ter formado, não formou, ou está fora né, não está cumprindo ali o esperado pelo curso, ele é um ponto amarelo, e, né, no caso do gráfico mais recente, pensando, né, os ingressantes de 21, um verde, que são os alunos matriculados. Não tem outra variante, não tem renda, não tem aspectos psicossociais, não tem a questão de cotas, é basicamente todos os alunos foram transformados num número que é analisado a partir da sua nota de entrada e a nota que ele amealhou durante a sua vida acadêmica, dentro da Universidade Federal de Viçosa. É só isso. E, assim, é um gráfico só para mostrar, né, a situação que a universidade vive, né, pensando em vista esses dois parâmetros. E o que mais preocupa é a questão da evasão, né, que é onde eles apelam. E, no caso, eu não diria que é oneroso. É claro que sim, vem muitas vezes não pela PRE, não estou aqui para defender para reitoria alguma, mas nesse caso preciso deixar bem claro que em momento, né, eu nunca ouvi da PRE, por exemplo, falar sobre a questão do custo do estudante. Já ouvi de outras pessoas, outros conselheiros em múltiplos conselhos, sim, né, a melhor aplicabilidade do recurso, o devido uso do recurso público, né, na instituição e tudo mais, mas com a PRE nunca foi isso. A grande questão e o grande ponto de argumentação é que, por exemplo, muitos alunos, por múltiplas questões, e nesse caso eu só vou olhar a questão do ensino público, né? Infelizmente, e não só o público, o privado também tem alguns déficits, mas no público a gente observa um déficit maior em grandes áreas, né, nas áreas de formação. Então, sim, muitos alunos acabam tendo dificuldades, né, com o cálculo, que é um clássico que nós temos. Por exemplo, eu já ouvi relatos de estudantes né, no Centro de Humanidades que os professores conseguiram identificar um analfabetismo, né, no estudante que eu estou citando. Então, assim, existem múltiplos problemas na formação e, né, que a universidade acaba tendo que responder, porque a partir do momento que o estudante entra, né, a gente precisa responder. Tentando aqui, é claro, mais uma vez, não defendendo a instituição, mas só apresentando o cenário para todos os presentes, a instituição ela tem tentado, principalmente na área das exatas, né, medidas. Por exemplo, tem o pré-cálculo, né, em que já por normativa, os alunos que entram, salvo engano, abaixo de 600 pontos, né, os ingressantes, no caso, precisam fazer uma prova, e dependendo do resultado dessa prova, eles podem ou fazer o pré-cálculo ou fazer o cálculo direto, né, o cálculo 1. Também tivemos esse ano um projeto que eu particularmente não acompanhei tão de perto, mas o que eu pude acompanhar, eu achei muito interessante, que foi encabeçado pela professora Daniele, que eu esqueci o nome, acho que é a superação, ou projetação, também pensando ali que foram mini cursos, né, uma coisa mais sintética, mais rápida para, né, trabalhar. Temos as questões, né, psicossociais, né, ai meu Deus, a PCD tem ajudado, as várias instituições, mas infelizmente acaba sendo pouco ainda. A universidade faz alguma coisa, mas ainda é pouco e precisa ser melhorado e aumentado. Mas assim, Gabriel, falta muita informação para ser um gráfico realmente que consiga refletir a realidade dos estudantes. É uma coisa assim, mas acaba mostrando. Esse gráfico ele auxilia na visualização da evasão da instituição e principalmente nas notas abaixo, né, no caso, aqui o que eu estou, né, olhando aqui as minhas anotações, no caso dos pontos de 450 para baixo, realmente a situação da evasão, a evasão é muito superior do que a retenção ou até a própria conclusão. Então, usando esse argumento que eles estão, né, propondo uma nota, um ponto de corte que seja, né, nesse universo aí de talvez até 450. Se eu não espero ter te respondido, mas se qualquer dúvida, fica à disposição para responder. Thais, eu posso fazer uma réplica? Eu falar novamente? Tem outro inscrito. Você pode ser depois do inscrito? Eu escrevo de novo, tranquilo. Pode ser. Próximo inscrito é o Roberto.
Gente, ô Gabriel, se quiser falar, posso trocar com ele, Thaís, só pra manter a fluidez? Pode. Pode, Gabriel, e falo depois. Eu entendo, né? Agora que você explicou melhor, eu consegui visualizar, fiz um desenhozinho aqui no meu caderno, mas assim, é forçar muito a barra, sabe? Você fazer um estudo com duas variáveis só e sem você trazer coeficiente de correlação, sabe? Trazer uma diversidade de dados para legitimar aquilo e só no visual é muito forçação de barra. É muito forçação de barra. E é algo que muitas vezes passa porque eles sempre assumem que a gente não tem como contra-argumentar contra aquilo, porque é dado numérico, enfim. Eu acho que diversos argumentos dá para trazer, todos que foram ditos aqui, e entendendo como eu posso me somar a isso, ou como o meu centro acadêmico pode somar a isso, eu acho que, tipo assim, a gente poderia ver a viabilidade da gente fazer um estudo que tente explorar variáveis que são determinantes e relevantes para o desempenho acadêmico, que são além dessa nota de entrada, para mostrar que provavelmente, muito provavelmente, tem outras variáveis que são muito mais influentes do que a própria nota de entrada para o coeficiente de rendimento acumulado. E aí, se você consegue fazer isso, o argumento deles cai por terra. E é uma ideia... exatamente, Edmar. Exatamente. Então, eu tenho esse conhecimento, sim. O pessoal do meu curso, a gente estuda isso. É algo que a gente pode estar se somando e deixar de sugestão mesmo, sabe? E aí, assim, como a gente estaria ali no Conselho Estudantil, que tem uma capilaridade muito relevante quando mobilizado por conta dos centros acadêmicos, a gente poderia fazer esse estudo. Assim, eu não sei qual que é o prazo que a gente teria, porque demandaria algum tempo, não muito, mas algum tempo. Para coletar dados, para rodar é muito rapidinho, mas para coletar os dados levaria algum tempo. E eu acho que, junto todos os argumentos que foram colocados aqui, deixaria a argumentação, deixaria ela bem robusta, né, no nível mesmo ali de chegar na estatística e falar, não, olha, estatisticamente você está errado, cara, você não pode falar isso é uma falácia, sabe? E eu queria deixar essa sugestão, e inclusive, né, a Nicole mencionou que a evasão, as notas no curso dela melhorou com a presença do centro acadêmico. A presença de um centro acadêmico pode ser, sim, uma variável relevante, sabe? Diversas outras podem ser, e a gente pode explorar o quanto cada uma afeta no valor numérico do CRA. Existe como fazer isso. E eu acho que eu queria deixar essa sugestão aqui para o grupo. Obrigada, Gabriel. O próximo inscrito é o Roberto. Obrigado, Thaís. Gente, meu nome é Roberto, eu sou estudante de medicina. Então, eu, assim, estou de pleno acordo com as falas que foram colocadas antes. Acho que essa ideia do estudo é ótima. Só me preocupa até com o tempo que a gente pode demorar para viabilizar isso na UFV. Mas só para comentar, Gabriel e pessoal, que é muito importante a gente estar evoluindo nesse sentido, porque eu até compartilhei um link aqui, que é um estudo que eu já uso há um tempo também, de que é um estudo que já faz uma análise de provas cognitivas, como ele foca no ENAD e no Provão, que era do ensino básico, não fala muito do Enem. Mas ele faz análise justamente de que provas cognitivas, né, como essas, o desempenho nessas provas, tem muito mais relação com o que ele chama de capital cultural, né, que seria acesso a recursos financeiros, acesso à escola, acesso a livros, a pais com educação superior, né, quanto maior a graduação dos pais, maior o capital cultural dos filhos, e ele mostra que o desempenho em provas cognitivas tem muito mais relação com esse capital cultural do que com os cursos que avaliam, né? O ENAD avalia curso. Então, mesmo um curso bom não tem um desempenho tão bom se seus estudantes não são provenientes de um alto capital cultural. Então, ele é um estudo que ilustra bem o que a gente está debatendo aqui, de como outras variáveis, né, como acesso a tudo isso, e aí a gente pode incluir nisso acesso à alimentação, à moradia, a transporte, a tudo isso sem ter que trabalhar, né, sem ter que se preocupar
se no final do mês vai dar conta de pagar as contas. Então, todas essas condições básicas, elas estão relacionadas a um bom desempenho cognitivo, em provas como essas, cognitivas. Então, todas essas variáveis, de fato, explicariam um rendimento escolar e uma nota alta no Enem. Ou seja, ao mesmo tempo que já reforça esse argumento que a gente está tentando construir, né, de que esses outros fatores são muito importantes, ele também reforça que a gente colocar uma nota mínima é direcionar a exclusão para estudantes de baixa renda, estudantes de baixo capital cultural. É claro que ele faz aí uma análise de provas que não inclui o Enem, se não me engano, né? A gente tem que pensar na capacidade de universalizar esse estudo, mas eu acho bem fácil, né? Porque ele faz essa análise de provas cognitivas, e não é só esse estudo que existe sobre esse tema, existem vários outros. Inclusive, acho que um documento ótimo que depois eu vou compartilhar aqui é um documento da Conferência Nacional de Educação de 2014 que fala de como as avaliações têm esse potencial de transformar e de impactar em tudo isso e tem relação com esses outros fatores. Então, eu acho legal a gente ter essa noção, porque tendo a gente percebendo como existem esses outros fatores que impactam muito, a gente percebe também que por que esse estudo, então, é feito nesse sentido, né? Esse gráfico que foi apresentado pela FV é feito nesse sentido de só associar duas variáveis específicas. Porque ele faz parte de um projeto. A ideia da nota mínima é parte de um projeto de ódio de classe. É parte de um projeto que quer excluir pessoas pessoas de baixa condição socioeconômica do ensino superior. E aí, articulado com o desmonte da educação básica que a gente vive hoje, fica claro, um projeto de precarização do trabalhador. É colocar o pobre para trabalhar, para obedecer, enquanto mantém as pessoas ricas tendo acesso ao ensino superior e aí maiores postos de trabalho. Então, hoje o projeto da nota mínima ele é um projeto racista, como já foi articulado aqui, de que é direcionado principalmente para pessoas que entram pelas cotas. E ele se apresenta como uma única alternativa, até por isso que eles fazem uma só associação, né? Escolhem só duas variáveis, porque eles não querem mostrar as outras. Porque se eles mostrarem as outras, eles vão ver que melhorar a assistência estudantil melhora rendimento, melhorar o acesso à moradia, melhorar diversas outras coisas, vai conseguir atingir esses resultados. E por que não é feita essa associação, não são buscados esses estudos? Porque isso apontaria no sentido de ampliação do direito à educação, de ampliação do investimento, de ampliação do Estado. Então, essa proposta da nota mínima, ela é um projeto fascista, um projeto de ódio, um projeto que se articula com o genocídio hoje da população brasileira, ela não está aí por acaso. E por mais que a gente tenha pessoas, às vezes, que estão lá tocando esse debate, apresentando esses gráficos, que talvez não tenham tanta consciência de como esse projeto é cruel, como já foi citado aqui, esse projeto não deixa de ser menos cruel e não deixa de trabalhar nesse sentido desse projeto. Então, eu acho que é importante a gente pensar um pouco, né, nessa ideia dos estudos, mas também a gente fazer esse debate de que a escolha do tipo de estudo científico que a gente faz, o tipo de associação de variáveis que a gente faz, é uma escolha também política. E a gente tem que fazer a escolha política justamente de pensar, na sociedade brasileira que a gente vive, é admissível a gente fazer isso, né, separar as pessoas pela nota? Porque o que a gente tem que entender é que, assim, investir em assistência à educação é difícil? Mas não é inadmissível. Aumentar os custos da universidade, tudo isso é difícil. Aumentar, assim, sei lá, disciplinas, né, ou não disciplinas, mas investir recursos para tentar corrigir esse déficit da educação básica pode ser difícil, pode ser oneroso para a FV, pode ter um monte de coisa, mas ele não é inadmissível. Agora, você excluir estudantes da FV, isso é inadmissível. Então a gente tem que partir do pressuposto do que a gente não pode fazer, que é isso, excluir estudantes a partir da nota deles. E aí, pegar todas as outras opções possíveis, que são muitas. Então, a tarefa da UFV, e aí como já foi citado, né, a UFV é, né, uma fundação que faz parte do Estado, e o Estado tem como função prover esse direito à educação, e não só ele, moradia e alimentação, tem esse debate, né, a universidade deveria ou não ficar provendo alimentação, acesso à moradia ou não. E a universidade deveria sim, num país como o Brasil, a universidade
tem sim que corrigir disparidades socioeconômicas. Então, o que a gente tem que argumentar, além de, né, desses estudos e dados, é que mesmo que a gente não tenha esses estudos e dados a curto prazo, a gente debater que não é admissível a gente avançar no sentido de exclusão. Como a Thaís já citou, é contra a missão institucional da UFV. Então, o que a gente tem que avançar é no sentido da universidade promover inclusão, é sim promover acesso a diversas coisas que os estudantes não tiveram acesso e buscar todas as formas de corrigir essas dificuldades, e aí a gente vai encontrar que são essas coisas, né? Principalmente assistência estudantil. Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer concomitante, mesmo com os dados que a gente tem agora. A gente tem que avançar nos dados, mas mesmo que a gente tem que fazer esse debate de que não é admissível a UFV avançar nesse sentido, que é um sentido excludente, e a UFV tem que avançar no sentido, não só a UFV, mas todas as universidades brasileiras. Obrigada, Roberto. O nosso próximo inscrito é o Elson, do CA da Administração. Boa noite, pessoal. Eu sou o Elson, né? E eu estou aqui junto com o Gabriel, não representando o centro acadêmico, mas não só isso, eu também atuo como representante dos estudantes de administração na coordenação do curso. E eu faço assim, primeiramente falando das falas do Gabriel, preocupações minhas também, né? De repente a gente tentar ter acesso a esses dados para a gente poder também fazer não só a nossa argumentação, mas uma contra-argumentação. Porque eu acho que é até, né, injusto uma das partes ter acesso a determinado dado e poder fazer argumentações sobre esses dados e outra parte simplesmente ter que aceitar aquelas argumentações e sequer ter acesso a esses dados para poder fazer uma contra-argumentação. Mas a minha dúvida, que eu me inscrevi para saber, é se há algum indicativo de prazo para que sejam feitos encaminhamentos, né, sobre a nossa posição acerca disso, e não só disso, mas quais que seriam os possíveis caminhos que essas discussões iriam percorrer, sei lá, por exemplo, passar primeiro pelas coordenações do curso e depois irem para outras entidades e tudo mais. Thaís, posso já responder o Elson? Pode sim. Então, Elson, o prazo, o que acontece? A UFV ela vai por conselhos, né? Então, nesse momento agora, né, colocando assim, na data de hoje, a discussão ela está, né, sendo realizada pelas coordenações. Eu já peço desculpas pela falta da câmera, mas não está querendo abrir de jeito nenhum, tá? Mas voltando aqui, a discussão está, né, com as coordenações para o debate junto à comunidade mais próxima, né? Aí, né, você faz um papel essencial, né, de representação, e ali é o momento de você debater, colocar o posicionamento contrário e argumentar, né, contra, e, se possível, fazer com que a administração não tenha nota mínima. Aí, na sequência, esse debate, como foi proposto pelo CTG, aí que entra uma dúvida pessoal minha, porque o caminho correto seria isso, passar pelas câmaras de ensino ou pelos conselhos departamentais de cada centro e também dos campos, tá? E, na sequência, tendo, né, que aí cada centro e cada camp teria um posicionamento fechado como grupo, tá? E nisso seguiria para o CTG, e no CTG a efetiva elaboração de uma proposta que se encaminharia para o CEP. Contudo, como eu também participo da Câmara de Ensino do CCH e não teve nenhuma convocatória com essa pauta, e já recebi a convocatória para o dia 31 da reunião do CTG com essa pauta de, né, ponto de corte ou nota mínima, então provavelmente isso deve ter passado via departamental ou vai direto para o CTG. No CTG, mais uma vez o debate, aí eu e as outras representações, lembrando que no CTG, cada centro de ciências no nosso campo tem representação discente, eu estou lá pelo CCH, né, eu e o Diego, né, somos uma chapa, nós vamos debater e argumentar, obviamente, contra. Contudo, podemos ser voto vencido, porque, né, são todas as coordenações, 63, salvo engano, da universidade,
vai ser elaborada uma proposta, né? E quando chegar o momento da deliberação sobre o SISU, né? Essa proposta já vai ser inserida na proposta de edital do SISU para o próximo ano, 2021, e o CEP vai deliberar o edital do SISU e esse ponto em específico. E aí, mais uma vez, eu, o Gabriel, deixa eu ver se tem mais a Nicole também, deixa eu ver se tem mais alguma outra representação no CEP aqui. E os representantes no CEP, né, vamos, obviamente, né, nos posicionar e trabalhar, né, contrários a essa proposta. Só queria fazer também, aproveitar a minha fala, duas observações. Concordo que o gráfico de dispersão, Gabriel, ele é péssimo. Assim, para mim, eu uso ele como um espelho, mas, sinceramente, para mim, o valor dele é mínimo. Tá? Só que ele me mostra um dado que hoje eu sei que de 2013 a 2017, nós tivemos 200 alunos que entraram abaixo de 450 e a grande maioria deles evadiu. Isso é um dado, isso é uma informação, é cheia de problemas, mas é uma informação. Mas só que eu acho interessante, acho muito válida a tua proposta de fazer um gráfico mais plural, com mais variáveis. A minha única preocupação é que, assim, primeiro, não é uma responsabilidade nossa. Né, nós não deveríamos ter que fazer esse tipo de serviço, porque isso é serviço da UFV. E por ser serviço da UFV, a gente também tem a questão da privacidade. Né, são dados, é coeficiente, é renda, é todo um capital cultural que a pessoa, né, talvez a gente tem que ver muito bem como vai ser o processo de levantamento desses dados para poder, né, fazer um gráfico efetivo, mas que, mais uma vez, eu digo, eu acho que talvez propor uma comissão para a universidade, para fazer esse devido trabalho, mas é mais interessante do que um trabalho nosso. E, Roberto, concordo muito com você, só queria fazer uma observação, que assim, eu concordo que é o capital cultural, é a alimentação, é tudo que vai influenciar numa prova. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com esse tipo de fala, porque, mais uma vez, eu não posso citar nomes, porque realmente eu não lembro da pessoa que falou, mas em alguns conselhos que eu participei, eu já ouvi a seguinte frase: uma pessoa que não tem a devida alimentação na primeira infância, ela não tem capacidade de cursar um curso superior, fato que eu discordo totalmente. Então, assim, eu entendo, eu sei que existem pesquisas e estudos que mostram todos os problemas e os déficits que ocorrem, né, com a malnutrição, com a falta de acesso a múltiplas questões, né? Contudo, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a nossa defesa pode servir de argumentos e muito falaciosos, até muito mal fundamentados, mas que podem ser usados contra a nossa fala. Então, assim, gente, lembrem-se, esse debate a gente está contra-argumentando com mestres doutores que se posicionam de forma muito tosca, mas se posicionam e são treinados para o debate, né? Então, assim, é cada coisa que a gente escuta em colegiado que só Jesus. Mas só esses comentários que eu queria fazer. Obrigado, desculpa por me alongar. Obrigada, Rodrigo. Elson também. A nossa próxima inscrita é a Isabela Nascimento, do Casu. Olá, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Me chamo Isabela, sou do departamento, né, representante do Centro Acadêmico de Zootecnia. Um amigo meu lá do Centro Acadêmico estava aqui e depois eu entrei no lugar. Ele me deu um resumo e eu entrei aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar quanto se fosse uma possível pesquisa com o UFV sobre utilização de pesos. Acredito que isso é uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas falam, talvez fica um pouco discriminatório, mas acredito que quem está entrando pode ter um potencial, às vezes, ou não, naquela área, mas geralmente são pessoas que já têm algum tipo de potencial naquela área que acabam por ficar. Por exemplo, na zootecnia, a gente tem o problema maior é quando uma pessoa que queria veterinária acaba indo para a zootecnia por conta da nota de corte, não deu, eu estou indo para lá. E isso é o que mais acontece, né? É uma demanda de alunos que não ficam no curso, acabam por não terminar ele, acabam por desistir no meio ou ter um rendimento baixo porque não está no curso, não está realizado, percebe que tem muita conta, não sabe como é que funciona, como que é a zootecnia em si.
Um dos problemas também que a gente tem, inclusive, quanto a dormitório, quanto, inclusive, tentativas no Enem mesmo, são uso de rendas falsas, né? Para até tentar entrar no sistema de cota ou entrar nos alojamentos. Muitas pessoas utilizam de falar, eu moro sozinho, alugou uma casa assim, pensando que quando entrar na universidade, conhece um pouco já, porque tem um contato, aluga uma casa mais simples, faz forja alguma coisa, fala que mora com a avó, que só ganha uma aposentadoria. Já vi diversas pessoas fazendo isso, inclusive na instituição UFV, e que deveria até ser melhor pesquisado, não sei de que forma, mas eu só contei esses critérios. Muitas vezes tem alunos que têm condições e utilizam desse meio, né? Mas o principal que eu vim falar aqui era quanto a essa questão de se poderia ser utilizado uma conversa com a UFV de utilização de pesos para o curso, que eu acho que isso evitaria até mesmo que a UFV tem colocado bastante para a gente quanto a evasão e mudanças de curso, né? Até rendimento mais baixo dos alunos por não estarem aptos, né, àquele curso, assim. Seria isso. Obrigada. Obrigada, Isabela. Nosso próximo inscrito é o Matheus. Matheus, se você já quiser ir respondendo também, fica à vontade. Primeira coisa, né, agradecer a fala do Bob e do Roberto, que eu acho que é bastante importante. E, assim, eu acho que essa questão da nota mínima é uma retirada de direitos, né? A instituição pode optar por retirar o direito de ingresso no ensino superior de uma parcela da população, né? E eu acho que tem dois pontos nisso. A primeira coisa é que eles têm que provar que essa retirada desse direito seria de alguma forma beneficial. Então, se eles conseguirem realmente provar de maneira convincente com os dados de que todo mundo que entra com a nota abaixo de 400 reprova e não completa o curso, sabe? Então, talvez a nota mínima estivesse resolvendo algum problema, mas isso não está claro e transparente para a comunidade, né? Eu acho que a primeira questão é, vocês estão fazendo isso para quê? Vocês estão resolvendo algum problema? Qual é o problema que vocês querem resolver com essa mudança? E aí o segundo ponto é, mesmo se isso for provado, mesmo se tiver dados convincentes de que tem alguma mudança, entre aspas, positiva por essa implementação, aí a gente entra na discussão política se compensa, se essa vantagem que estaria conseguindo, né, ao alocar essas vagas para outras pessoas, se essa vantagem compensa tirar essa parcela, né, de estudantes que estão entrando com a nota mínima. E eu acho que a UFV não fez isso de maneira convincente, nenhuma das duas coisas. Os dados não estão transparentes e claros para que a gente possa analisar e criticar e ver se realmente, né, a questão objetiva acontece. E não tem, assim, e aí a discussão política a gente está fazendo aqui, eu acho que de maneira legal. Outra coisa, o Elson perguntou a questão do que a gente pode fazer de maneira concreta. Né, o Rodrigo já falou um pouco da questão, né, de conversar com o CTG, os representantes discentes, e eu acho que uma coisa que vale a pena ter em mente é que existem várias maneiras de implementar a nota mínima. Né? As que já foram discutidas no UFV são uma nota mínima única para todo mundo, então, por exemplo, 450 para todo mundo. Existe a opção de uma nota mínima por campus, então Viçosa tende a ter notas maiores do que Rio Paranaíba e Florestal. Então, eu vi que em 2017 já existiu a proposta de ter 450 para Viçosa e 400 para Florestal e Rio Paranaíba. Então, existe essa proposta. Existe a proposta de ser por curso, mas eu acho que uma coisa que é concretamente que a gente pode fazer, e já foi feito, né, em discussões anteriores, é que os representantes discentes, primeiro, falem que a gente não quer nota mínima, e se for aprovado ter alguma nota mínima, lutar para que ela seja cada vez menor.
Então, lutar para que nenhum curso possa colocar nota mínima maior que 500. Aí, lutar para que baixar para 450, baixar para 400, porque aí a gente reduz os danos do que for feito. Claro, plano A, não ter nota mínima, mas o plano B, né, ir reduzindo esses cursos, essa nota. Eu acho que, assim, seria legal também, talvez, consultar os estudantes de Paranaíba Florestal, porque eu acredito que a mesma medida impactaria muito drasticamente os outros campos, né? Tanto que já houve a proposta da nota mínima para os outros campos ser menor, e geralmente tem entradas com notas menores nos outros campos por ter menor concorrência, né? O que gera um incômodo, mas, enfim, os dados que eu vi mostram isso. Então, essas são algumas estratégias. E mais uma coisa que a Isabela falou, a questão dos pesos, eu sei que a UFV já adotou pesos em algum momento, então, por exemplo, o peso 3 para matemática, peso 2 para ciência da natureza, né, as provas do Enem, já existe. Não sei se isso melhorou, se piorou, eu sei que os cursos puderam adotar isso à vontade. Não sei se isso ajuda na evasão, né, como que isso muda o ingresso, o desempenho, mas é uma coisa que já acontece mais ou menos, né? Cada curso decide se vai colocar pesos ou não. Não sei se tinha alguma pergunta. O Edmar tinha falado da questão da evasão, né? No gráfico, eu vi um gráfico alguns anos atrás, que eu imagino que seja muito parecido com esse que o Rodrigo comentou, e quem muda de curso é contado como evasão, se eu me lembro bem. Que eu acho que é uma questão muito estranha, né? Porque muitas vezes a pessoa entra na UFV, conhece o curso e ganha as habilidades necessárias para conseguir entrar num curso mais desejado, enfim. E aí, se acontece a pessoa como evasão, sabe? Ela não desistiu do ensino superior, ela só trocou de curso que ela quer fazer. Então, é estranho contar essa pessoa como evasão, mas eu acredito que aquele gráfico conta. Acho que é isso. Certinho, Matheus, obrigada. A discussão sobre pesos, assim, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre esse tópico específico, né, como que isso impacta, por exemplo, né, na entrada de estudantes, mas eu acho que também é uma possibilidade para a gente estar levantando aqui, né. Roberto, você quer fazer mais uma inscrição? Thaís. Pode falar, Roberto, eu espero. Que eu ia pedir só para... antes do Roberto falar, só um breve comentário, que a questão de pontos, ela já é uma possibilidade, como o Matheus já bem falou, e agora de cabeça, gente, já tem muito tempo que eu vi o edital do SISU e li ele, mas já é uma possibilidade utilizada por vários cursos. O sistema de pesos é até um ponto pacífico, né, existem algumas críticas a ele, mas é um caminho, uma forma. Mas o que a UFV está propondo é, além dos pesos, uma nota de entrada, um ponto de corte ou nota mínima, queiram usar o termo que vocês quiserem. Então, assim, um sistema de pesos já é possível, contudo, né, é um além o que está sendo proposto. E só também tentando responder a pergunta aqui do Gabriel, né, que está como o centro acadêmico da administração, o que acontece? O debate sobre a nota mínima, a recomendação e a solicitação foi, né, que a PRE no CTG fez, foi de coordenadores, levem esse debate para os seus cursos, porque, né, esse debate é importante que seja feito lá, principalmente para aqueles que querem nota mínima, né, para trazer uma proposta de número, né, de valor para essa nota. Então, como eu disse eu repito mais uma vez, a discussão, né, está passando pelas coordenações, mas lembrando, existem coordenações que vão levar vão pedir uma reunião conjunta, colegiado, comissão coordenadora, como foi o caso da história que eu participei, podem ter comissões coordenadoras que vão fazer uma reunião só de comissão coordenadora, né, nesses dois casos que eu citei, tem a representação discente, né,
o coordenador também. Eu acho surreal, eu acho a coisa mais sacana do mundo, mas os coordenadores, existe, né, o mecanismo do ad referendo, então, por exemplo, pode ter algum coordenador que dê um ad referendo contrário, por já ter feito esse debate no curso, ou até mesmo o curso já ser pacificado nessa discussão, então já tem ali um parâmetro, então esse coordenador pode dar um ad referendo, então eu não tenho como dizer. O que eu posso dizer, essa discussão está passando pelas coordenações, mas o caminho que cada coordenação vai tomar e se vai ter uma efetiva debate com uma representação decente, infelizmente eu não tenho como afirmar. Só tentando responder essas duas questões. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Roberto? Obrigado, Thaís. Então, gente, primeiro, Rodrigo, estou de acordo, né? Eu acho que quando a gente vai fazer esse debate, a gente tem que estar preparado para esse tipo de resposta. É bom a gente já saber, né, o tipo de coisa que nos espera. E sim, né, eu acho que a gente tem que escolher bem as palavras. Acho que quando a gente conversa aqui é bem diferente, né, do que quando a gente conversa nessas coordenações, conselhos. A gente tem que saber a forma, né, de passar o conteúdo. Mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente também não pode deixar de fazer o debate, né? Acho que escolher bem as palavras, estar preparado para isso, e infelizmente, de fato, né? Mestres, doutores e pós-doutores, né, a gente vai encontrar esse tipo de postura, assim, infelizmente, assim, lamentável, reacionária, beirando o fascismo, né? E até por isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, né? Porque a gente precisa articular, né, esse fato político da nota mínima a um projeto maior, né? A gente precisa deixar claro que mesmo pessoas que apoiam sem perceber que eles estão apoiando um projeto, eles estão. Acho que a gente precisa deixar isso claro, de que instituir a nota mínima vai ser a instituição de uma política racista, de uma política de ódio aos pobres. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse debate para ficar claro, né, para todas as pessoas que estão ali, para toda a nossa comunidade estudantil, para o movimento estudantil. E aí, pensando nisso, né, de que faz parte de um projeto político, e que a gente defende um projeto político oposto, que é o projeto da inclusão, da sociedade de direito, que corrija disparidades históricas, eu acho que a gente precisa entender que esse debate da nota mínima, né, lutar contra ele não é lutar contra ele só aqui, é lutar por todo um projeto de sociedade, né, inclusiva, de um Estado que garanta direitos. Então, hoje se fala de nota mínima, né, porque a universidade não tem recursos, né, para investir mais em assistência estudantil, em alternativas pedagógicas para poder corrigir esses problemas. E por que hoje a UFV não tem esses recursos, né? A UFV não tem esses recursos porque a gente tem um projeto de desmonte da educação, tem uma PEC, teve o teto de gastos, né, a ECA do teto de gastos, que é uma ECA de desmonte do Estado, de desmonte da educação, de genocídio do povo brasileiro, porque vai afetar quem os serviços públicos. Então, lutar contra isso, né, é lutar aqui e lutar nacionalmente contra esse projeto de desmonte, projeto neoliberal. Então, até faço aqui um convite para todos nós construirmos a agenda de luta contra o governo, não só o governo Bolsonaro, mas todo o projeto neoliberal em curso. A gente tem uma agenda de lutas em curso, né? A gente teve diversos atos nos últimos meses, a próxima data é dia 7 de setembro, e a gente vai ter aqui uma assembleia em Viçosa para começar a construir amanhã, às 16 horas, via Zoom. Eu já mandei o link lá no grupo do Movimento Estudantil, e nós teremos futuramente também, provavelmente teremos mais reuniões. Existe o coletivo Quem Luta Educa, que também articula as lutas aqui em Viçosa. Geralmente essas reuniões são na terça-feira. Também deve ser um espaço que deve estar articulando as mobilizações do ato do dia 7. Então, fazer até um apelo para os estudantes que estão aqui, que estiverem inseridos nos centros acadêmicos. É muito importante que os centros acadêmicos tentem construir, né, por mais que boa parte dos estudantes não esteja em Viçosa, é importante, né, tentar estar construindo e entender que essa é uma luta, né, política, que ela precisa ser feita em todas as frentes para que a gente precisa vencer, né, a partir de um projeto de sociedade para a gente poder ter uma universidade que consiga ser uma sociedade inclusiva e voltada para os trabalhadores. Obrigada, Roberto.
Gente, eu vou chamar o Caio agora e estou encerrando as inscrições na fala dele, ok? Caio? Oi, Thais, licença. Ligar minha câmera aqui rapidinho. Boa tarde, né? Boa noite, né? Já passou das 6 horas. Boa noite aí a todos, todas e todos, né? Assim, é muito bom ver aqui a galera podendo discutir um pouco sobre esse tema da nota mínima, né? Que eu acho que é uma coisa bem bizonha aí de ser discutido nesse momento, né? Primeiramente, também parabenizar todo mundo que pôde participar e pôde ceder um pouco do tempo para poder estar participando do debate hoje, né? Eu acho que é importante, novamente reitero, acho que é importante a gente estar fazendo esse debate aqui. Primeiramente, queria fazer uma observação, confesso que eu não entendo o motivo de estarmos fazendo essa conversa aqui. Por que eu acho que, por que disso, né? Primeiro, porque eu acho que tem outros assuntos que são muito mais importantes, né, da gente estar discutindo isso agora, né? Acho que essa questão da nota mínima, ela vem num momento muito inoportuno, né? Eu acho que talvez uma movimentação que a UFV faz, que eu acho que talvez desnecessária, despendendo tempo à toa, mas eu acho que, né, a gente podia estar discutindo outros assuntos, por exemplo, como o RU, né, volta do RU, a questão aí do retorno também, né, que eu acho que estão todos ansiosos aí para o possível retorno, questão de calendário também, né, ano que vem também, provavelmente, ano que vem é a data de validade, digamos assim, né, entre aspas, da questão das cotas raciais, né, então, assim, a gente podia estar fazendo todo um debate em torno desses outros assuntos, mas não, a gente está aqui, né, tendo que discutir sobre nota mínima, né, esse assunto que já passou diversas e diversas vezes já pela UFV e, aparentemente, os conselhos não querem isso de alguma forma, né, mas mesmo assim o debate ainda assim é levado à frente, né, o que já mostra, talvez, a própria rejeição que essa proposta tem. Bom, eu queria só ressaltar alguns pontos, né, eu acho que todas as falas aqui que já foram colocadas, elas são muito boas, mas acho que é sempre importante se pensar no local, né, primeiro a gente pensar a realidade do UFV, do porquê nós estarmos, do porquê isso está ser implementado aqui no UFV. Primeiro, né, eu acho que, novamente, né, eu acho que é importante a gente ressaltar que todos os argumentos que estão sendo levados aqui, é importante para a gente levar isso para os conselhos, né, levar isso para as coordenações de curso, para os colegiados, né, para que isso não chegue ao CEP, né, que isso seja barrado antes de chegar ao CEP, que isso seja barrado nas coordenações e nos colegiados, né, que isso já mostra, talvez, o nosso poder de mobilização, né, o poder de mobilização dos estudantes, né, e que isso vai demonstrar, de certa forma, alguma força que nós temos, né, perante a UFV, essa força de mobilização, né, por isso que eu acho que esse espaço é importante aqui para que todos nós possamos discutir e que, né, os representantes possam estar aí cientes dos argumentos e da realidade que nos foi imposta, né. Primeiramente, né, também falar que, né, isso não faz muito sentido, né, foi apresentada uma proto-proposta, digamos assim, né, foi apresentado, de que talvez, né, somente os alunos abaixo de 400, não, né, da nota 400 ou 450, não entrariam, né, essa era a proposta disso, né, mas assim, eu confesso que essa proposta, ao mesmo tempo, não faz tanto sentido, né, como já foi falado aqui sobre a questão do gráfico, né, de que são pouquíssimos estudantes que estão abaixo dessa nota ainda, né, sendo que, na verdade, o maior problema de evasão, ele está nas notas acima de 400, né, tá ali exatamente naquele meio ali, né, do geral do UFV, digamos assim, da nota de 600, 650, 700, o problema de evasão, na verdade, é muito maior nessas notas, né, se a gente for levar só esse gráfico aqui em conta. Já foi problematizado o gráfico, né, lógico, mas mesmo assim, eu acho que é importante nos atentarmos a isso. Eu acho que, primeiramente, se o problema de evasão é maior justamente nessas notas, por que então não tentar resolver algum tipo de problema para que essa evasão seja evitada nos alunos que obtêm essas notas, né? Foi falado aqui, por exemplo, sobre a questão da assistência estudantil, né, que é uma forma da gente tentar colocar deixar o estudante dentro da universidade, mas acho que há outras formas também, né, outras iniciativas para que a gente possa fazer os estudantes continuar na universidade, né, por exemplo, não sei se foi citado aqui ao longo dessa reunião, mas, por exemplo, bolsas de monitoria, né, bolsas de tutoria também, né, o projeto da Casa Amarela, aí, não sei se alguém aqui já foi aluno, né,
ou já teve a oportunidade de poder estar nas tutorias, nas monitorias da Casa Amarela, mas, né, é um projeto aí muito bem-vindo, que tenta, né, dar algum tipo de reforço para essas matérias mais de massa, assim, digamos, né, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, né, física 1, física 2, enfim, essas matérias aí que tem mais estudantes, né, que boa parte do FV faz. Então, assim, talvez o porquê de não tentar ampliar esse tipo de bolsa. É claro que o orçamento está baixo e tal, dá para entender esse tipo de argumentação, mas o porquê, né, de não tentar ampliar isso, né? Você vai ver ao longo dos anos, as bolsas têm, né, simplesmente caído, né? Então, assim, às vezes fica até difícil de ter algum tipo de incentivo para que algum estudante possa tentar adquirir aquela bolsa e também ajudar os estudantes, as possíveis pessoas que irão evadir, né? Enfim, acho que isso é uma coisa também importante da gente pensar, né? Novamente, aí sempre estar atento às discussões que estão sendo feitas no parlamento, né? No Congresso Nacional, para que a gente possa, né, tentar ficar pelo menos atento a que tipo de orçamento está vindo para a nossa universidade, né? Novamente, ainda um pouco sobre as bolsas, né? Trazer, só para exemplificar um pouco também, né? Eu trouxe aqui a questão das disciplinas de massa, mas, por exemplo, eu faço Ciências Sociais no FV, e a gente tem, né, esse problema também de falta de bolsa, né? A gente vê que ao longo dos anos as bolsas para monitoria também, né, das disciplinas de massa das ciências sociais têm caído, né? Não somente essas bolsas de monitoria e de tutoria, né, mas também as bolsas de outros projetos de extensão. Por exemplo, o PIBID, né, de iniciação à docência, e o PIBIC, né, de iniciação científica, né? Então, assim, isso é uma outra forma também de tentar reter o estudante na universidade, né? Porque às vezes há um incentivo para que o estudante fique ali. Por exemplo, bolsa de PIBID é 1 ano e meio, né? Pelo menos nas ciências sociais é de 1 ano e meio, né? Então, isso já é quase que metade do curso, né? Então, assim, o estudante já, pelo menos, já fica ali um pouco mais animado, né, com aquela bolsa para poder continuar na universidade, imagino eu, né? Então, assim, e aí você vai ver, né, ao longo dos anos, as bolsas de PIBID e de PIBIC estão caindo, né, estão diminuindo, sendo diminuídas a cada ano. Já houve, né, até discussões dentro da própria UFV de se o PIBID seria encerrado, né, sendo que é um programa, assim, muito bom de docência, né, de valorização da docência, né, de ampliação aí das atividades dos profissionais da licenciatura. Então, assim, né, por que não pensar também nesse tipo de ampliação? Né, por que não dá, talvez, algum tipo de atenção para esse tipo de coisa? Né, talvez aumentar as bolsas? Não sei. Sabe? Então, assim, acho que é outra discussão que a gente também tem que levar a sério. Né? Outra coisa também que eu gostaria de acrescentar né, como eu já falei anteriormente, não há uma proposta consistente, né, porque é falado a todo momento, mas são os alunos que estão abaixo de 400, de 450 que são os principais problemas, né, de evasão, etc, etc, etc. Mas aí quando a gente pergunta se isso vai ser de autonomia dos cursos, né, por exemplo, se os cursos, se as coordenações de cursos, os colegiados de curso vão ter autonomia para poder escolher a própria nota, aí, né, a administração fica calada, né, ela fala que talvez vá haver essa autonomia. Então, um curso, por exemplo, né, como a gente já viu em propostas passadas, pode muito bem, né, ter 600 de nota mínima, 650, que a gente já ouviu isso, né, Então, assim, isso é porque talvez, né, com essa nota, determinados cursos nem vão preencher todas as vagas, né? Por exemplo, imagino que talvez o curso de física e de matemática não conseguiriam preencher as suas vagas, né? Eu imagino que sejam 40 vagas, 50, né? Mais ou menos nessa faixa, e provavelmente essas vagas não seriam preenchidas. E eu não sei se vocês sabem, quando as vagas não são preenchidas, né? Por exemplo, se a gente tem 50 vagas e 47 são preenchidas, vem menos orçamento, novamente, para o FV, né? Porque o MEC interpreta de que não há talvez o interesse da sociedade de querer, talvez há um interesse da sociedade de querer entrar naquele curso. Então, não faz tanto sentido, talvez, investir. Né? Então, assim, os próprios departamentos acabam querendo, em nome de uma suposta qualidade do curso, acabam, né, dando um próprio tiro no pé. Né? Então, assim, eu acho que é uma certa incongruência aí também na proposta. Uma outra coisa também, né, que eu acho que esse argumento de dar sobre a questão da evasão, né, de que isso vai talvez piorar os cursos, que vai aumentar a evasão, isso é o mesmo argumento que falaram na época das cotas, gente. Né, quando as cotas estavam para ser estabelecidas, né, quando nós já vimos algumas universidades com propostas modelo, por exemplo, a UNB, né, foi falado que isso acabaria com a qualidade do curso, que isso diminuiria a qualidade dos cursos, né,
E, né, isso não é verdade, né? Então, o mesmo argumento está sendo dado para a época, de quando as cotas foram, né, estabelecidas enquanto, né, aí uma lei federal. Então, assim, isso para mim mostra mais uma inconsistência aí também dessa argumentação. Uma outra coisa também que eu gostaria de complementar, né, sobre a questão né, da autonomia dos cursos, né, de cada um poder escolher, né. Novamente, na última proposta que foi apresentada, cursos, né, os mesmos cursos, né, por exemplo, aqui no campus da UFV, no campus de Viçosa e no campus de, por exemplo, Rio Paranaíba, que tinham o mesmo curso, as notas eram diferentes, né, então, assim, eu fico me perguntando também qual que é o sentido disso, né, qual que é o sentido de ter o mesmo curso em diferentes campos, mas com notas diferentes, né, sendo que essa é a universidade que talvez trazer um certo tipo de padronização para esse processo de nota mínima não me faz muito sentido, né. Bom, acredito que, enfim, acredito que seja isso, né, eu espero que, né, todos os argumentos, né, tudo que a gente for discutido aqui, possa ser levado em debate, né, espero que a gente possa, né, que as representações que estiverem aqui e que forem nos assistir futuramente, né, que eu imagino que essa gravação vá para o YouTube, imagino que a gente possa, né, levar toda essa argumentação, todo esse arcabouço de argumentação que foi levado em conta aqui hoje, para que a gente possa realmente poder discutir com seriedade e com patamar de igualdade aí com os professores, né. Então, assim, se for, né, da bênção aí de todos nós, que isso possa, né, ser evitado de passar aí nas coordenações, né, que isso nem chegue, talvez, ao CEP, né. Então, vamos aí trabalhar com seriedade, vamos trabalhar com articulação, né, eu sou representante no Consul também, mas, assim, né, vocês podem ficar à vontade para a gente poder sempre trocar uma ideia, poder trocar uma mensagem, para a gente possa discutir sobre esse assunto, né, e mobilizar cada vez mais estudantes, né, para que essa realidade que nos foi imposta aí possa ser, né, discutida por cada vez mais estudantes, né, gente. Enfim, é isso, muitíssimo obrigado e obrigado a todos que puderam participar hoje. Obrigada, Caio. A gente tem a inscrição do Matheus para finalizar. Matheus, já quero te agradecer também pela sua participação hoje. Só assim, posso falar? Aqui parece que travou, mas acho que tá rolando. Acho que assim, uma coisa que é relacionada com a nota mínima, mas não é exatamente a mesma coisa, mas é importante falar para a gente já ficar atento. Que às vezes, né, a gente está discutindo edital do SISU, vem a discussão se os cotistas podem ir para as vagas de ampla concorrência ou não. Foi uma vitória do movimento estudantil o direito do cotista que tenha nota alta o suficiente para preencher as vagas de ampla concorrência, e a gente tem que manter esse direito, né, manter essa conquista, e se essa pauta surgir, né, se alguém propor mudar isso lá nas discussões do CEP, a gente ser incisivo, não. O cotista tem direito, sim, a preencher as vagas de ampla concorrência, né, não voltar, né, essa é uma vitória que a gente não pode voltar atrás. E no mais é isso, muito obrigado a todo mundo que está participando e discutindo e lutando por uma universidade mais justa, mais democrática, mais acessível a todo mundo. Obrigada, Matheus. Quero mais uma vez agradecer você, agradecer ao Rodrigo, né, que trouxeram para a gente como que está sendo, né, feita essa discussão sobre a nota mínima, né, agradecer todo mundo que conseguiu tirar um tempinho para estar aqui hoje. Eu acho que todos os argumentos, né, as colocações que foram levantadas aqui hoje são muito importantes, com certeza foram muito úteis. Eu acho que algumas colocações aqui, né, sobre a necessidade da gente ter os dados, também sobre a necessidade, né, da gente estar pautando essa discussão em todos os conselhos representativos, né, com certeza é muito importante. E eu quero estar convidando todo mundo, né, para participar do Conselho Estudantil, que vai acontecer quinta-feira, dia 2, onde a gente vai estar apresentando, né, a nota técnica também acrescida do que foi debatido aqui hoje, para seguir, né, para uma aprovação pelo Conselho Estudantil, para a gente estar aí, né, em conjunto, todos os CAs, fazendo o nosso trabalho. Tenho certeza que a gente vai conseguir, sim, né, estar promovendo uma universidade mais inclusiva, popular, né, que possibilite aí a permanência dos nossos estudantes.
Então é isso, gente. Beijão para todo mundo. Obrigado. E lembrando que a gravação fica disponível no YouTube, né, para quem quiser ver depois. Abração.